Você vai assistir agora o testemunho de conversão do ex-bruxo e rei Momo do Carnaval em Santa Cruz do Sul, Pastor José Luiz, um homem que Deus tirou das práticas de ocultismo e trouxe para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus, aleluia. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor, amém, queridos? Quem está feliz com Jesus essa noite, dê um glória a Deus bem forte. Quando abri a página da Jornal A Gazeta do Sul e vi a minha foto rebolando ali na avenida, eu ficava tão feliz em ver aquilo. Pra quê? Pra quê? O meu nome até hoje a cidade não conhece. A igreja agora sabe. A igreja agora sabe que o meu nome é José Luiz. Até esse testemunho eu acho bonito na minha vida, pastor. Porque na minha vida aconteceu como aconteceu na vida de Abraão. Abraão era Abrão. E Deus disse a ele: eu vou engrandecerei o teu nome. De Zé de Ogum eu passei a ser Pastor José Luiz Ramos de Azevedo. Glória a Deus, aleluia. É isso que Deus faz, querido. Ele nos tira da pequenez e nos agiganta pelo seu amor, pela sua misericórdia, E aí, amados, eu comecei a perder o controle das coisas da minha vida. Tudo que eu tinha começou a ruir, como se fosse um castelo de cartas. Tudo. O terreiro foi a primeira coisa que eu destruí numa noite desatinado. Enlouquecido. Um mês parecido com esse agora, era inverno, mês de julho. Na época que se faz a festa dos demônios chamados Exus. Apossado, endemoniado com uma criatura e um ser daqueles, eu quebrei com tudo. Tudo. E a única coisa que lembro, irmãos, até o dia de hoje, do cheiro e do sabor e do gosto de sangue que eu queria sentir aquela noite. Foi a coisa mais triste da minha vida. Você não sabe o que é sentir isso, irmãos. Graças a Deus. Irmãos, e aquele demônio não sossegou porque queria o sangue de alguém. E quando ele pedia e ele ouvia os nãos das pessoas, ele se voltou contra a minha vida. Contra a minha vida. A minha filha, um bebê de 2 meses e meio mais ou menos, passou no colo de alguém chorando perto de mim. E aquele demônio avançou no colo daquela pessoa, tomou aquela criança. E com a mesma faca, o mesmo cutelo que se faz o sacrifício aos animais, ele tentou contra a vida da minha filha. Mas o nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é poderoso. A mão daquele demônio ficou paralisada e ele não pôde tocar na minha filha. Eu lembro que numa ocasião saí de uma festa de uma terreira ali perto do cemitério municipal, lá no alto da rua São José. Quando passava no meio da encruzilhada do terreiro, eu incorporei ali. E passei todo aquele muro do campo da avenida, o diabo esfregou a minha cara até chegar lá na outra esquina. E o meu rosto, o meu corpo era carne viva. E eu sangrava muito. E eu sangrava muito. E eu sangrava muito. E eu dizia: não faz mal. Eu errei. Eu não levei a oferenda certa. Queridos, quando você conhece as unhas de Satanás, é que você vê quanto o seu Deus é bom. Glória a Deus. É que você vê quanto o seu Deus é bom. Glória a Deus, Jesus. Uns 200 e poucos pontos que eu tenho na minha carne e no meu corpo, queridos. Eu sei quanto Deus me ama. O diabo fez de tudo para destruir a minha vida. Mas Deus dizia: não, Senhor. Glória a Deus. Nele tu não vai destruir, porque ele é plano meu. Ele é projeto meu. E eu vou usar esse trapo imundo que está aí para falar com a minha igreja, com os meus atos. E aí, queridos, aconteceu aquilo que Deus disse que aconteceria. Eu clamei o sangue de Jesus. Ali naquele estado que eu estava, digo: Deus, se tu existe, se tu é verdade, me tira daqui. Me devolve as minhas pernas. Me dá de volta a minha saúde. Porque se eu estava no lugar errado, foi porque eu estava te procurando lá. Eu lembro que de tanto clamar, começou a estourar uma bola de luz nos pés da minha cama.
E eu não entendia o que era aquilo. Era uma bola de luz que eu não conseguia olhar para ela. E eu tentava afirmar os meus olhos e ver que luz era aquela, eu não conseguia. Eu dizia: Deus, se é tu, isso te manifesta para que eu te entenda. Eu preciso te entender. Tu tens que me ajudar a sair daqui ou eles vão me enterrar vivo. E eu ouvia o médico dizendo para minha mãe: liga para lá para o interior, para Santa Cruz, pode deixar os filhos dele vir, todos os familiares, os parentes podem vir aqui se despedir, porque não tem mais jeito. Mas o meu Deus, o teu Deus é maior. O médico disse: não tem mais jeito, mas o Deus Todo-Poderoso, Ele disse: não, Senhor. Enquanto eu não descer aí e não disser que não tem mais jeito, Ele tem jeito sim. Tem jeito sim. E aquela luz outra vez brilhou nos pés da minha cama e saiu uma mão de dentro dela. E eu tentava pegar naquela mão porque eu queria levantar daquela cama. E aquela mão voltava para dentro da luz e eu lutava com aquela mão. Eu não sei por quantos dias foi assim. Até que eu pensei, veja que até no meu sonho a palavra de Deus tinha que se cumprir. Porque eu tocava a mão esquerda e a mão voltava para dentro da luz. E a Bíblia Sagrada diz que com a destra direita eu te ergo. Queridos, eu pensei que eu era esperto. Se eu vou te enganar agora, eu vou fazer que eu vou com aquela e vou te pegar com a outra. E era isso que Deus queria, porque a palavra dele diz que com a mão direita. Amém, queridos? Amém. Quando eu levei a mão direita, eu peguei naquela mão. Quando eu peguei naquela mão, imediatamente, na mesma hora, eu acordei daquele coma. Eu vi os enfermeiros pelas costas correndo desesperados de dentro daquele quarto, porque eles já tinham desligado todos os aparelhos, porque eu estava morto. A minha família estava toda ali, 100 e poucos, 200 pessoas nos corredores do hospital, prontos para minha despedida. Não sabiam eles que eles estavam ali aquele dia, presenciando o meu nascimento. Não era a minha morte. Agora você quer ver o que é um coração de carne? Quando eu criei força, que eu pude andar, fui correndo para a igreja. O que vocês acham, queridos? Eu fui bater cabeça de novo, porque aquele demônio não deixou eu morrer. Eu pensava isso. Eu tentei me destruir outra vez, queridos. E quando eu entrei na porta do terreiro, eu lembro que uma festa muito grande estava formada. Quando eu cheguei na porta do terreiro, parou tudo e silenciou tudo. E gritava uma voz ali dentro: sai daqui. Eu disse: como sai daqui? Sai daqui, tu não pode ficar aqui. Como que não posso? Sai daqui que tem algo em ti, tem uma luz em ti que me incomoda. Eu sei que eu vou morrer hoje. Eu preciso de solução. Deus disse: não, hoje tu renasce. Hoje tu vai nascer. Hoje tu morre para o mundo. Hoje tu morre para o mundo. E o pastor olhou para mim e disse: tu tens certeza que é isso que tu quer? Não me resta outra coisa. Não me resta outra alternativa, pastor. Ou eu aceito aquele que me formou e me gerou, eu morro destruído pelo diabo. Sabe, quando eu vejo velas e coisas na esquina, eu não sinto vontade de chutar, de fazer nada disso. Eu choro, imaginando os nomes que estão ali. E aí eu fico me perguntando: será que eles estão com Cristo? Porque se tiver, querido, ai daquele que botou seu nome lá. Você não sabe, mas eu sei, porque eram as minhas mãos que ficavam. Queridos, as minhas mãos inchavam, que eu não dobrava os meus dedos quando eu fazia uma mandinga, e só depois que eu ia descobrir que era crente. É terrível, senhores. É terrível, meus irmãos. A palavra de Deus, ela é fiel. Ai daquele que tocar em apenas um fio de cabelo de um ungido meu. Você foi ungido. Você foi ungido, irmão. Em nome de Jesus. Passaram-se muito tempo. Muitas coisas aconteceram comigo. Muitas coisas. Acidente de automóvel, arma de fogo disparada, tentado contra a minha vida. Muitas coisas aconteceram. Até que 3 anos atrás, 3 anos, Cosmério? 3 anos atrás mudamos para a cidade de Porto Alegre. E lá fui morar e fui trabalhar. E eu ainda, um pé no mundo, um pé na igreja, aquela coisa, uma folia. Ei, ô igreja, presta atenção nisso. Um pé no mundo, um pé na igreja. Um pé no mundo, um pé na igreja. E o diabo está só aqui, ó.
Que nem aquele que assiste uma partida de tênis. Ele fica aqui e aqui. Igreja, mundo. Igreja, mundo. Eu te pegar aqui, deu pra ti. Igreja, mundo é meu. Sabe, foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Eu estava trabalhando. E o meu trabalho, o teu trabalho, tu sobe lá em cima, corta a cabeça dos parafusos, o parafuso cai para baixo, retira todos os rios e vamos derrubar tudo. Tudo bem, vamos lá. E fui. Tranca-Rua das Almas não esqueceu que ele tinha me prometido, que ele tinha me jurado. Porque eu não lembro de ter ido. Eu não lembro quantos dias e nem quantos pavilhões eram. Eu lembro da altura, eram 15 metros. E quando nós estávamos no último, assim me conta o mestre de obra, o engenheiro, no último pavilhão, eu lá em cima sozinho cortando, os meus colegas ainda empilhando o material do que nós tínhamos desmanchado antes. E eu sozinho lá em cima com uma lixadeira, esbrilhadeira, cortando a cabeça dos parafusos para soltar todo aquele brasilite que tinha lá em cima. Eu comecei a escutar uns passos assim como se alguém estivesse pisando no zinco. E eu não me dei conta na hora nem que eu estava em cima de brasilite, não era assim. Não me dei conta. Eu disse, mas que essa turma quer fazer sacanagem. E eu olhei em volta, não vi ninguém. Vim na beira do pavilhão, olhei para baixo, estava lá embaixo, encarregados, meus colegas todos lá embaixo. Eu digo, estou ouvindo coisa. Voltei, baixei a minha cabeça, liguei a esbrilhadeira, fui cortar o parafuso, ouvi os mesmos barulhos de novo. Eu digo, meu Deus, o que é isso? Levantei a minha cabeça e contemplei a visão mais triste da minha vida. A visão mais triste da minha vida. Eu vinha vindo de encontro a mim. Eu. Um charuto muito grande na boca, uma garrafa de cachaça, cambalhando, cantando um ponto daquele miserável. E ele chegou perto de mim e disse assim, eu te disse que um dia eu ia me acertar contigo e tu ia ter comigo. E eu comecei a tremer e disse não, e eu pensei Jesus e não vi mais nada. Ele destruiu, desabou todo aquele pavilhão comigo assim. Tudo. Veio o teto, veio o telhado, veio tudo abaixo, ruiu. E eu aterrissei aqueles 15 metros de cabeça lá embaixo no concreto. Antes do concreto eu achei uma como é que chama? Essas coisas de quina assim, um negócio que fazia assim as divisórias, porque aquilo era lá embaixo, era tudo aviário. Então tinha umas repartiçãozinhas assim de tijolo, de ferro, onde separava as galinhas. Aí eu dei uma cabeçada naquilo, moeu aquilo até eu achar o concreto. E eu escapei. Eu estou aqui falando contigo. Sem nenhuma sequelas, querido. O médico diz que em 40 anos de pronto-socorro no hospital de Porto Alegre ele jamais viu algo igual. Jamais. Porque eles simplesmente juntaram o cérebro e enfiaram para dentro da minha cabeça de novo, cheio de esterco de galinha, e assim eu fui para o hospital de pronto-socorro. O médico disse que a infecção tinha que ter me matado. Mas só que Deus não queria. Glória a Deus. Deus não queria. Aleluia. E aí, queridos, não teve outro jeito. Eu tive que me render e dizer, Jesus, eu te pertenço. Jesus, só tu tens poder na minha vida. Eu te amo, te aceito, te recebo e não vou mais te desobedecer. De hoje em diante eu não sou mais desviado. Jesus, de hoje em diante eu quero ser um servo teu. Eu quero ser usado nas tuas mãos.